Augusto entra em seu quarto de hotel e fica surpreso ao ver Selena. Ela explica que queria fazer uma surpresa e já estava esperando por ele há algum tempo. Eles se beijam com intensidade. Enquanto isso, Antônio ainda não aceita o fim de seu relacionamento com Regina e decide buscar a filha dela, acreditando que ao fazer isso, Regina se sentirá grata e escolherá ficar com ele. Gonçalo vai até a casa de Regina e pergunta se é verdade que ela sabia que Jerônimo enganaria Renata. Regina responde que explicará tudo e que ele vai entender. Ela admite que se entristece pelo fato de as filhas dele a desprezarem, especialmente Renata, com quem sente uma conexão especial. Ela reconhece que isso levanta uma barreira entre ela e Gonçalo, algo que ela não gostaria que acontecesse. Confuso, Gonçalo pergunta o que ela quer dizer com isso. Regina expressa que, embora ele seja um homem proibido para ela, seu coração não aceita essa restrição. Ela também sabe que o casamento dele é uma fachada e admite seu amor sem estar disposta a desistir dele. Gonçalo revela que também sente o mesmo e pergunta sobre Antônio. Regina conta que terminou com ele e que agora está livre para dar seu coração ao homem que ama. Os dois se beijam. Josefina entra em seu quarto acompanhada de Eulália e pergunta por Gonçalo. Eulália responde que ele e Matias ainda não voltaram. Josefina diz que nesse caso é melhor assim e pergunta por um papel que deixou ali. Eulália indica que está na cômoda e em seguida sai do quarto. Josefina então liga para Gustavo e pergunta o que ele deseja. Ele exige uma quantia significativa, ameaçando entregar as provas ao delegado. Josefina duvida que ele tenha evidências contra ela, mas ele afirma que possui provas de que uma das meninas não é sua filha. Preocupada, Josefina promete entregar uma grande quantia em troca das provas. Satisfeito, Gustavo comenta que nunca imaginou que ela se tornaria um grande negócio para ele. No hospital, Marina comunica a Roberta que ela passará por mais um exame no dia seguinte e, se tudo correr bem, poderá ir para casa. A médica ainda menciona que um homem chamado Jerônimo Linhares a procurou solicitando um exame de DNA, mas esclareceu que ele não tem direito a essa informação. No entanto, avisa que caso o marido de Roberta peça, será obrigada a revelar toda a verdade, o que deixa Roberta preocupada. Regina conduz Gonçalo até seu quarto, apagam as luzes e se entregam ao amor. Após ficar com Selena, Augusto envia uma mensagem a Renata, desejando-lhe uma boa noite e mandando um beijo, lembrando-a de que se encontrarão no dia seguinte. Renata agradece, se deita e começa a refletir sobre Jerônimo, determinada a se reconstruir sem deixar de lado os momentos felizes ao lado dele. Enquanto isso, Jerônimo não consegue pregar os olhos, lamentando que as coisas poderiam ter sido diferentes se soubesse desde o começo o que realmente havia acontecido com seu irmão, já que Renata estava com ele naquela noite no bar. Ele reconhece que nada justifica o que fez a ela e espera que tudo se resolva com Roberta e Augusto, enquanto declara seu amor por Renata. Selena confronta Augusto sobre as mensagens trocadas com Renata. Ele, por sua vez, relembra que foi Selena quem o procurou e que entre eles não existe compromisso algum. Selena admite que sempre criticou Roberta, mas agora percebe que está na mesma situação, dizendo que ambos são muito semelhantes, pois usam as pessoas e depois as descartam. Ela sai do quarto decepcionada. Augusto começa a considerar que seria interessante conhecer Roberta. Josefina chega ao hospital e Roberta pergunta onde ela esteve. Josefina responde que foi até sua casa pegar roupas, mas Roberta retruca, dizendo que o motorista poderia ter trazido. Irritada, acusa a mãe, Matias e Gonçalo de a deixarem sozinha e Josefina observa que ela está excessivamente sensível. Roberta declara que está começando a sentir ódio da mãe e a culpa por ter destruído sua vida. Após a noite de amor, Gonçalo se despede de Regina antes da chegada de Dona Carla. Regina pergunta se eles irão se falar no dia seguinte. Gonçalo garante que Renata irá procurá-la e que tudo será resolvido. Eles expressam o amor que sentem um pelo outro e se beijam. Gonçalo sai, deixando Regina suspirando de felicidade. No dia seguinte, Adriana acorda nos braços de Matias no sofá da empresa, depois de uma longa noite de trabalho.
Matias também desperta e menciona que ainda tem muitas horas pela frente. Adriana confessa que se sente protegida ao lado dele e Matias revela que ela lhe traz tranquilidade. Quando estão prestes a se beijar, Honório interrompe trazendo o café. Matias recebe uma ligação de Gonçalo, que pergunta por que ele não foi para casa. Matias explica que passou a noite na empresa com Honório e Adriana e menciona que a situação está mais difícil do que imaginaram. Gonçalo, entusiasmado, acalma, dizendo que tudo terá uma solução. Após desligar, Matias, intrigado, comenta com Honório e Adriana que o pai parecia estar muito animado, como se estivesse vivendo o melhor momento da sua vida, em vez de enfrentar uma crise financeira. Enquanto isso, em seu quarto, Regina recorda a noite que passou com Gonçalo, quando Carla chega. Regina sorri ao receber uma mensagem carinhosa de Gonçalo. Carla, desconfiada, pergunta quem enviou a mensagem e Regina inventa dizendo que foi Inês, já que Andrezinho vai sair do hospital. No entanto, Carla continua cética e observa que isso já era esperado. Regina comenta que é maravilhoso ver que nunca se deve desistir do amor e da vida. Carla pergunta se deve informar a Antônio, mas Regina revela que terminou o relacionamento porque não está apaixonada por ele. Ela pede para Carla não insistir, pois sua decisão é revogável, deixando a mãe completamente surpresa. Renata e Augusto já estão no escritório do advogado, onde Renata explica que ao se divorciar não deseja nada que pertença a Jerônimo. O advogado informa que mesmo que um dos cônjuges não concorde, basta que um dos dois solicite o divórcio para que ele seja concedido. Augusto comenta que isso facilita bastante a situação. O advogado então explica que enviará uma notificação para marcar um encontro com Jerônimo para que ele assine os papéis do divórcio. Surpresa, Renata pergunta se realmente é tão simples assim. Antes que ela tenha a chance de mudar de ideia, Augusto se levanta, sugerindo que vão embora, esperando que o processo de anulação do casamento na igreja também seja tão descomplicado. No centro, César surpreende Constanza, dizendo que tem uma surpresa para ela e pedindo que o acompanhe. Durante o café da manhã, Regina pede que Carla compreenda sua decisão, explicando que não se apaixonou por Antônio e não quer ser desleal com ele. Carla espera que Regina não esteja fazendo isso por causa de Gonçalo, pois ficaria desapontada se ela se envolvesse com um homem casado. Em uma cafeteria, Cantu informa a Antônio que as investigações revelam que a esposa de Gonçalo e Josi são a mesma pessoa e que está prestes a encontrar alguém que pode confirmar essa informação. Antônio pergunta se há chance de uma das garotas ser filha de Regina e Cantu confirma. Antônio concorda em manter Gonçalo fora disso e decide não contar nada a Regina até ter todas as provas, certo de que com as evidências em mãos, ela não poderá recusar voltar para ele. No hospital, Marina orienta Roberta a descansar e seguir com a medicação em casa. Josefina agradece pela ajuda da médica, mas Marina esclarece que não irão se encontrar novamente, pois não gosta de se envolver nos problemas pessoais dos pacientes. Josefina então tenta oferecer uma recompensa, mas Marina recusa, criticando a visão de pessoas ricas que acreditam que o dinheiro resolve tudo, deixando claro que ela não se vende. Em seguida, ela se retira, deixando Josefina com a sensação de que a médica é maluca. No hospital, Regina faz elogios a Gonçalo para Inês, dizendo que se sente boba por ter se fechado ao amor por tanto tempo. Inês comenta que o amor só apareceu quando Gonçalo surgiu. Regina revela que se sente desconfortável pelo fato de ele ser casado e Inês reforça que isso é apenas uma formalidade. Regina confessa que há muito tempo não se sentia tão viva e cheia de energia para enfrentar qualquer situação. Nesse momento, Roberta e Josefina passam em direção à saída e Inês avisa a Regina, que corre para tentar vê-las, mas não consegue. Regina comenta sobre sua curiosidade de conhecer Josefina, mas acredita que ela já a conhece. Ela reflete lembrando que em outro tempo era a esposa enquanto seu marido tinha uma amante. Agora a situação se inverteu, pois ela é a outra. Renata comenta com Augusto sobre uma amiga que ao se divorciar mencionou a dor de destruir a foto de uma família perfeita e agora ela entende o que essa amiga sentiu. Augusto diz a Renata que ela pode construir uma família com outro homem e promete fazer o possível para que o processo de divórcio seja o menos doloroso possível.
Ele sugere que ela comece o processo de anulação do casamento na igreja e lembra que sempre estará ao seu lado, afirmando que uma mulher tão íntegra como ela não deve continuar casada com um homem como Jerônimo. Jerônimo e Carlos estão na delegacia, onde o delegado pergunta se há outros suspeitos além de Álvaro Neves. Jerônimo responde que sim e que quer registrar uma denúncia contra Augusto Duran e Roberta Monterrubio pela morte de seu irmão, acreditando que um deles foi o responsável. O delegado pede para Jerônimo aguardar, pois logo tomará seu depoimento. Enquanto esperam, Carlos pergunta de quem Jerônimo desconfia mais, mas Jerônimo responde que não tem certeza. Caso tenha sido Roberta, seria um crime passional e se foi Augusto, teria sido por interesses financeiros. Determinado, ele afirma de que qualquer forma quem cometeu o crime deve ser punido. Quando Carlos pergunta se a sede de vingança está voltando, Jerônimo responde que o amor por Renata o distraiu, mas agora ele buscará vingança pela morte do irmão. Na empresa, Gonçalo chega animado e elogia Beth ao cumprimentá-la. Ela, um pouco tímida, informa que ele está sendo aguardado na sala de reuniões. Ao entrar, vê a equipe completamente focada no trabalho e pergunta se passaram a noite inteira trabalhando. Matias responde que a situação da empresa está grave. Branca desviou recursos dos investimentos para contas fantasmas e Gonçalo afirma que vão localizar Branca. Honório explica que isso não será eficaz, pois ele mesmo autorizou as transferências sem perceber, confiando em Branca, que já havia planejado tudo antes de sua entrada na empresa. Gonçalo seguro garante que juntos encontrarão uma solução. Honório, ainda apreensivo, destaca que a empresa corre sérios riscos. Na delegacia, Jerônimo assina a denúncia com Carlos como testemunha, aguardando agora que a justiça seja feita. Após um chamado de Gonçalo, Renata chega à empresa acompanhada de Augusto e pergunta quando ele retornará à fazenda. Augusto questiona se ela deseja que ele vá. Renata esclarece que foi apenas uma dúvida e Augusto responde que está indo para o aeroporto, mas retornará em breve para ficar ao lado dela. Renata diz que ele não precisa se preocupar, mas Augusto insiste, afirmando que quer proteger a mulher que está com ele. Renata deixa claro que não está com ele e que não sabe se algum dia estará, mas Augusto assegura que terá paciência. Antes de partir, ele pede que ela o procure se precisar de algo e ela concorda. Após sua partida, Renata suspira lamentando que Jerônimo nunca tenha se comportado da mesma maneira com ela. Daniel liga para Branca preocupado e diz que a situação está ficando cada vez mais difícil. Ele pergunta como ela conseguiu fazer desaparecer tanto dinheiro e onde o colocou. Branca o tranquiliza dizendo que tudo está sob controle e que ele receberá sua parte, mas terá que suportar a pressão até que Honório implore seu perdão e a aceite como esposa. Honório expressa sua preocupação, dizendo que se a situação não for resolvida rapidamente, ele poderá acabar sendo preso. Adriana pede que ele não fale dessa forma e Honório recebe uma mensagem de Branca. Ele lê a mensagem em voz alta, onde Branca sugere que ele não se dedique tanto ao trabalho, pois sabe que ele nem foi dormir em casa, oferecendo-lhe uma massagem. Adriana, indignada, diz que essa mulher está o espionando. Enquanto isso, César organiza um piquenique para Constanza, que desabafa, dizendo que às vezes sente que isso não combina com ela. César incentiva a se esforçar para aproveitar o momento e pede sua ajuda para arrumar as coisas na toalha. Na fazenda, Jerônimo reflete sobre Renata, reconhecendo que foi injusto com ela e espera que algum dia ela possa perdoá-lo, mesmo que sua irmã seja presa. Ele então envia uma mensagem a Renata, dizendo que sabe de sua inocência, que espera seu perdão e que a ama. Renata lê a mensagem de Jerônimo enquanto está na sala de Gonçalo, que explica que a chamou porque a empresa corre o risco de falir e precisam provar que as transações feitas por Branca foram realizadas com abuso de confiança. Renata observa que será possível recuperar o dinheiro se eles tiverem contas fantasmas. Gonçalo pede que Renata volte a trabalhar na empresa, pois não confia em colocar uma pessoa externa em seu lugar. Renata assegura que voltará ainda hoje, mas admite que pensou que ele iria falar sobre Roberta. Gonçalo afirma que não tem dúvidas de que ela nunca faria mal à irmã. Renata agradece pela confiança do pai e ele reforça o quanto a ama.
Álvaro está embriagado sentado na rua quando a polícia chega e informa que ele está sendo preso por cumplicidade em um crime, abuso de autoridade e negligência médica pela morte de Rafael Gutierrez. Enquanto é conduzido, Álvaro insiste em sua inocência. O padre que presencia a cena fica estarrecido. Logo após, ele chama a Karina para contar que Álvaro foi levado preso, deixando-a surpresa e sem compreender o motivo.